trazer sobre a reflexão de hoje o tema, o desafio de crescer. O desafio de crescer, né? Mas vamos tomar como base Atos capítulo 9, versículo 10, do versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor em Atos: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvimos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Hoje nós vamos tomar como base a vida do apóstolo Paulo, para falar sobre a questão da mudança. Você acredita que as pessoas podem mudar? Você acredita que o ser humano pode mudar? Hoje nós vamos ver a importância de analisar esse assunto. Realmente é um desafio muito grande, porque as mudanças nos levará ao crescimento. Então nós vamos hoje estar nesta reflexão tratando essa temática, a perspectiva do ser humano de mudar com o passar do tempo. É bem verdade que existem muitas pessoas que não acreditam que as pessoas podem mudar. Não acreditam que o ser humano é capaz de mudar. Mas nós sabemos sim, pela experiência humana, pelos relatos bíblicos e até por outras literaturas também, que o ser humano pode mudar. Apesar de haver literaturas que não acreditam na mudança do ser humano. Então nós sabemos muito bem que a determinação de mudar, a decisão que eu vou aprender com os meus erros, que eu vou agir de forma diferente no futuro, que decidi me tornar um tipo diferente de pessoa, é uma questão individual. Ou seja, cada pessoa deve estar determinada a mudar, a tomar decisões, a aprender com os erros, a se tornar uma pessoa diferente e a ser um tipo de pessoa realmente que possa estar contribuindo para a sua vida, dos seus familiares e com a sociedade. Mas nem todos acreditam nessa possibilidade de mudança. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam que somos o que somos e não podemos mudar o que somos. Eles acreditavam que o caráter e o destino, na verdade, a pessoa já nasce com ele. Eles acreditavam que isso daí era algo que não se podia mudar. Era essa a lógica dos gregos. Eles eram sábios, pensadores, mas não acreditavam que o ser humano era capaz de mudar. Para eles, todos os seres humanos já nascem com um destino. E por nascer com destino, logo, é uma marca, é uma impressão, e eles não poderiam mudar. Isso a gente vê francamente no relato da literatura desses sábios gregos. Por exemplo, eles dizem que os heróis nascem herói, não se tornam heróis. O exemplo de Platão, que acreditava que alguns seres humanos eram de ouro e outros seres humanos eram de bronze e outros eram de prata. Então eles acreditavam que a pessoa é o que é. Aristóteles, por exemplo, acreditava que algumas pessoas nascem para governar e outras para ser governados. Então esses filósofos gregos não acreditavam que o ser humano poderia mudar, seria capaz de mudar. E eles estavam errados, enfaticamente, incisivamente, não desrespeitando o ponto de vista deles, mas eles estavam errados. Quando eles alegavam que o ser humano não poderia mudar, que ele já nascia como uma marca, como que fosse um destino, e por esse destino ele era o que era algo extremamente imutável. Nós assim, afirmamos com muito respeito, é claro, ao ponto de vista dos gregos, de Platão, e enfim, desses que defendiam que não havia possibilidade do ser humano mudar, mas levando em consideração a literatura bíblica. Na Bíblia nós vemos que o ser humano tem o seu livre-arbítrio, ele tem a liberdade, ele pode tomar decisões.
ele é um agente responsável, ele é um agente ativo no cenário da história. Então dizer que uma pessoa não pode mudar, não acreditar na mudança de um ser humano, é advogar a causa de Platão e a causa de Aristóteles. Mas nós conhecemos muito bem a sabedoria excelente da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos relata N exemplos, mas o tempo é exíguo, eu não posso aqui discorrer com mais tempo, eu tenho que aproveitar em poucos minutos, trazer para vocês essa reflexão. Mas há um exemplo muito clássico, que é o exemplo de mudança de 120 mil homens que eram ninivitas. A Bíblia relata que esses ninivitas estavam por um decreto de Deus, que eles seriam destruídos, ou seja, a grande cidade de Nínive seria destruída, porque eles estavam em uma situação e houve um decreto da parte de Deus. Mas o Senhor envia o Jonas para ir pregar esse decreto, ou seja, a interferência de um humano poderia mudar o destino de 120 mil outros humanos. Então logo aí a gente vê a ênfase na capacidade de mudança, ou seja, o próprio Deus, ele crê, ele vê a possibilidade do ser humano mudar. E é por isso que ele envia Jonas, e Jonas vai e prega, depois de relutâncias pessoais, relutâncias nacionalistas, mas ele entende que o projeto maior de Deus era a salvação de 120 seres humanos ninivitas, e Jonas vai pregar. E a Bíblia relata que com essa pregação houve uma mudança. Eles mudaram, eles tomaram decisões diferentes, eles praticaram coisas diferentes. E essa mudança começou lá no alto clero, o próprio rei, todas as pessoas do primeiro escalão até chegar nas pessoas mais humildes. Apesar de muitos não acreditarem ou não dar crédito a essa mudança, mas ela ocorreu e é fato. E o fato ele é confirmado porque Deus ele vai e cancelou um decreto que ele tinha determinado que destruiria, caso eles não mudassem. Então a gente vê claramente que a decisão de mudar, a decisão que eu vou aprender com os meus erros, que eu vou agir de forma diferente no futuro, que eu vou decidir ser uma pessoa diferente, é uma decisão possível. Você pode sim e deve se preocupar com essa questão. Você tem que ter esse cuidado, essa preocupação, essa determinação de mudar. Aprender com os erros. Muitas vezes, agir também de forma diferente no futuro. Aquilo que você fez hoje, que lhe trouxe prejuízo, não faça amanhã. Mude de atitude, mude de perspectiva. Tenha uma abordagem diferente. O mundo hoje está nos dando essa mensagem. O mundo hoje trabalha por uma nova abordagem. As pessoas que estão alienadas a mesma abordagem, aquela abordagem engessada, tem que abrir a mente. Todo ser humano tem que entender que é importante haver uma mudança. Então a gente pode observar que a Bíblia fala nessa possibilidade. No Novo Testamento, Jesus Cristo, ele promove através da mensagem do reino de Deus a mudança, esse processo de mudança que é coparticipativo do ser humano e também de Deus. Não existe mudança unilateral. Às vezes você pode pedir a Deus para lhe mudar, Deus me mude, mas tem o seu lado, tem o seu lado onde você deve de fato mudar. Deus, eu preciso ser mudado, mas você tem que olhar para você mesmo, fazer uma autoanálise em que você precisa ser mudado, o que você pode fazer para gerenciar esse processo de mudanças. Então é interessante dizer que não é Deus quem muda o homem. Deus oferece a sua parte, a sua estrutura, a Bíblia, os ensinamentos, a lei, o Evangelho. Ele nos dá os caminhos, mas somos nós que optamos em trilhar por esses caminhos e mudar. E quando nós aceitamos a proposta de Deus e resolvemos mudar, então mudamos. Então no Novo Testamento nós vemos que a mulher pecadora, Maria Madalena, na qual o Senhor havia expulsado 7 demônios, então ela passou a ser uma discípula fiel e seguidora de Cristo.
numa sociedade onde uma mulher que era prostituta, para aquela época, isso daí era algo extremamente inaceitável dentro daquela cultura. Nós não podemos promover e não aceitar nenhum tipo de desrespeito ou de preconceito contra nenhum ser humano. Mas essa mulher mudou, ela se tornou seguidora de Cristo. Isso está em Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 9. O endemoniado gadareno, ele era uma pessoa que propriamente não tinha vida. Ele vivia pelos sepulcros. Ele era um homem que vivia sem perspectiva nenhuma, mas Cristo mudou ele e ele se tornou um discípulo do Senhor na cidade de Gadaros, que era uma das províncias de Decápolis, que era a província romana. Então esse homem mudou. Zaqueu publicano, por exemplo, era um homem controvertido, era um homem corrupto, mas ele aceitou Jesus e mudou, e ele resolveu corrigir sua vida. Saulo de Tarso, em questão, ele era perseguidor da igreja, ele era um homem extremamente, que nutria um sentimento de ódio contra os cristãos, mas ele veio a se tornar um cristão também, e ele mudou, e passou a ser um com os cristãos. Então a gente pode aprender que existe a possibilidade de mudança. Sim, o ser humano pode mudar, basta ele querer, basta ele se conscientizar que precisa mudar, porque ninguém está predestinado a continuar sendo o que é, entendeu? A escolha de mudança, ela é real, porque isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio. E a grande pergunta que eu quero fazer para você é: você está disposto a crescer? É lógico que para crescer você tem que estar disposto a mudar, a fazer mudanças de atitudes, a verificar naquilo que você precisa mudar para ser um melhor pai de família, para ser uma melhor mãe de família, para ser um melhor cidadão, para ser um melhor profissional, para ser um melhor servo de Deus dentro da igreja, para ser um obreiro melhor, mudar de atitudes. Então essa ideia que diz: o pau que nasce torto nunca se endireita, essa frase, ela é uma frase que tem, na verdade, uma máxima que não deve ser aceitada. Se o ser humano quiser mudar, ele muda. Muitas vezes ele pode não conseguir mudar sozinho, mas ele tem o auxílio do Senhor, que certamente lhe ajudará nesse processo de mudança. Então, mudar com o tempo é preciso. Eu quero simplesmente concluir aqui, citando um trecho de um romance que eu li, de Emma. Era uma jovem que achava que ela sabia de tudo e que ela conhecia muito bem os seres humanos. Então ela começou a trabalhar para poder organizar a vida das pessoas. Só que deu errado. Ela aprendeu depois que ela não tinha essa capacidade de gerenciar os outros, o próximo. Ela poderia influenciar, mas não gerenciar, decidir pelo próximo. Então, tanto que ela arranjava casamentos. E é complicado essas pessoas que querem gerenciar a vida dos outros. Muitas pessoas querem arranjar casamento, querem arranjar as coisas para os outros, mas não dá certo. Cada pessoa tem que entender que essas decisões são muito importantes. E que são decisões muito importantes. E é por isso que a pessoa mesma quem tem que decidir. É lógico, pode ser auxiliada, pode receber um conselho, mas ela quem tem que tomar a decisão. E Emma, desse conto de romance, ela queria gerenciar a vida dos outros. Só que com o passar dos anos, mais velha, mais madura, mais inteligente, mais sábia, ela aprendeu que ela não tinha capacidade de gerenciar direito nem a própria vida. Então ela mudou. Então essa possibilidade de mudança é real. Então eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele me dá subsídios, ele me dá conteúdo para isto. Então eu acredito que o ser humano pode mudar. Eu acredito na mudança do ser humano. Então eu acredito, basta tão somente que cada pessoa queira fazer a mudança. Então, se você quiser crescer, é importante que você esteja disposto a fazer pequenas mudanças. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas para crescer é preciso mudar. Então, não podemos esquecer jamais que nós somos capazes de mudar e podemos nos tornar
mais alegres, mais confiantes, pessoas melhores, contribuir melhor com a minha família, com a sociedade. Eu acredito na possibilidade de mudança. Isso parece que ia até na contramão do pensamento radical da sociedade, onde não se acredita na possibilidade de mudança. E a gente sabe que há uma desconfiança quanto a isso. Mas eu acredito porque a Bíblia me dá todo o conteúdo. Então, a mudança do ser humano é possível. Você pode mudar. Você pode mudar de hábito. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser alguém mais positivo, alguém mais inteligente. Você pode ser um melhor profissional. Você tem um caráter forte, uma personalidade forte, um temperamento forte. Você pode mudar. Você pode se conhecer um pouco melhor para ser melhor no convívio. Eu sempre digo nas minhas preleções que a grande dificuldade nossa é compreender a si mesmo. O homem chegou na Lua, as sondas estão indo para Marte e sondas sendo enviadas para a Lua ainda hoje. Mas o grande desafio dos humanos é conhecer a si mesmo. É conhecer a si mesmo, eu procurar me conhecer. Aonde eu preciso mudar para ser um melhor pai de família, para ser um melhor servidor, um melhor funcionário, um melhor cidadão. Eu preciso mudar aonde? Tendo essas respostas, a mudança acontecerá. Então que Deus possa estar em continuação lhe ajudando nesse processo de mudança, porque mudar é realmente possível. E com a presença de Deus tudo se torna muito mais fácil. Então, espero que eu tenha contribuído com essa reflexão e que você possa de fato pensar mais sobre a possibilidade de mudança e saber que mudar é uma necessidade para crescermos e que eu e você podemos mudar. Então por isso me dá o direito de acreditar na mudança do ser humano.